tocar em alguma dessas coisas ficará impuro. Lavará suas roupas e banhará com água, ficará impuro até a tarde. Quando sarar do seu fluxo, contará 7 dias e depois disso estará pura. No 8º dia, pegará 2 rolinhas ou 2 pombinhos e os levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro ou da congregação. O sacerdote sacrificará um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fará propiciação em favor dela. Amém? Por esse texto sobre esta mulher que tem um fluxo de sangue, e a gente percebe o trabalhar de Deus, quando Deus ele está no controle mostra que Deus está no controle de todas as coisas. E eu louvo a Deus porque nós sabemos que essa história, a história dessa mulher é uma história bem interessante, pelo fato que mostra um sofrimento. No entanto, a história vai mostrar que ela não desiste não perde a esperança de encontrar uma cura, de encontrar um milagre para a sua vida. Porque nós sabemos que o livro de Levítico vai mostrar não só a respeito dessa mulher, quando está relacionado a algumas restrições, né, sobre a vida dela e a sociedade da época, porque ela não podia ter acesso às coisas, pelo fato que ela era conhecida como uma mulher impura. E eu estava meditando como era ruim para uma pessoa estar separada, né, dos benefícios, das coisas que a sociedade proporcionava da época, e ela não podia ter acesso a nada, porque nós sabemos que se ela sentasse em algum lugar e alguém sentasse, a pessoa também ficava impura. E o interessante é que os sacerdotes tinham um trabalho muito importante naquilo que está relacionado também ao leproso, quando o livro de Levítico vai mostrar que toda pessoa que tinha uma lepra, ele tinha que se consultar com o sacerdote. E o sacerdote, ele ia verificar a situação daquela pessoa, até que quando a pele estava muito lesionada, aquela pessoa, ela também não teria acesso a nada, e ele teria que se apresentar, aonde ele chegasse, teria que dizer que era leproso. Veja que situação difícil. Essa mulher, ela estava numa situação muito difícil, até porque nós sabemos que é um ciclo natural da mulher, mas o que chama atenção é que esse texto, ele está incluído nos três livros, nos 3 evangelhos, que são os evangelhos sinóticos, né, que são semelhantes, que é Mateus, Marcos e Lucas. E se você abrir a sua Bíblia, você vai ver Mateus capítulo 9, versículo 19 ao 22, Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, e Lucas capítulo 8, versículo 43 ao 48. Então, é interessante que Marcos, Lucas e Mateus escrevem a respeito da vida dessa mulher. Eu, sinceramente, quando chegar lá nos céus, eu quero conhecer primeiro, lógico, a Jesus, e eu quero conhecer essa mulher, porque a história dela é muito intensa, é muito forte. Ela passa por umas dificuldades que ela é humilhada, ela não pode ter acesso a nada, e nós sabemos que toda dificuldade que nós passamos, ela tem um objetivo: nada é em vão. Tudo que nós estamos enfrentando aqui, passando aqui, certamente é para uma finalidade. E Deus, Ele certamente não tem nos deixado só, e Ele não vai nos deixar só, porque a sua palavra
palavra diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. A minha versão diz até a consumação dos tempos. Então Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Enquanto aquela mulher estava passando por esse sofrimento, Deus, por sua vez, estava preparando um momento especial para essa mulher. Só que esse sofrimento, ele faz com que ela, em muitos momentos, que é natural do ser humano, ela ficar desesperada. E Lucas, ele relata, Mateus e Marcos, que ela gastou tudo o que ela tinha. Até então ela tinha alguns recursos e ela foi procurar os médicos. E olha que a medicina da época não era nem tão avançada. E ela foi procurar os médicos, mas ela não conseguia uma resposta. Ela não conseguia sair daquela situação. Ela não conseguia que o fluxo do seu sangue parasse de sangrar. Isso era um rompimento. Porque eu comecei a pesquisar e eu aprendi que, isso é óbvio, né? Toda a pessoa que perde muito sangue, é natural que ela morra. Por quê? É interessante até porque o volume de sangue existente no corpo humano corresponde de 7 a 8% do peso corporal de cada pessoa. E todo sangramento de sangue, todo derramamento, de sangue, é tido como uma hemorragia, ou seja, um escape de sangue por vaso sanguíneo rompido. Então, aquela mulher, ela não conseguia fazer com que aquele sangue cessasse. Isso certamente era doloroso para ela. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando a pessoa se encontrava nessa situação, se contava 7 dias, no 8º dia, nos 7 dias que o fluxo cessava, no 8º dia, ela tinha que ir ao sacerdote. Veja que coisa interessante. Ela tinha que ir ao sacerdote, ela sacrificaria, o sacerdote, ela pegava 2 pombos ou 2 rolinhas, levava ao sacerdote, e o sacerdote, por sua vez, sacrificaria uma como oferta pelo pecado e o outro como holocausto, e assim fazia propiciação em favor dela, ou seja, ela passava a ter uma vida normal. No entanto, aquela senhora, ela não estava conseguindo fazer com que o seu fluxo cessasse, com a sua hemorragia, fazer com que sua hemorragia cessasse. E eu comecei a pesquisar a respeito de alguns tipos de rompimento, e existe eu separei pelo menos 2, que é o rompimento venoso, o arterial e o capilar. O capilar é um rompimento lento com menos volume de sangue. E o arterial é quando a artéria é rompida ou cortada. E o venoso é um rompimento ou corte de uma veia. Certamente era natural, porque era um ciclo natural, mas era um rompimento, era um sangue que não parava de cessar, não parava, ele não cessava. E se não me falha a memória, o escritor Augusto Cury, ele vai dizer que essa mulher, ela estava abaixo dos 40 quilos, e essa mulher tinha uma anemia profunda. Imagine a estrutura física dessa mulher. Essa mulher certamente estava fraca, e ela não passa nem 1 ano, nem 2 anos, ela passa 12 anos nessa situação. Uma situação difícil, uma situação que ela não conseguia resolver. E o interessante é que, se alguém tem 75 quilos, ela terá entre 5 e 6 litros de sangue no seu corpo. Ou seja, imagine a situação daquela senhora. Mas escute, Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem, em um dos seus atributos, a Bíblia vai falar do seu poder. Ele tem o poder de restaurar. Ele tem o poder de chamar à existência
aquilo que não existe. Ou seja, essa mulher certamente ela teria um encontro. E quando eu estava estudando esse texto, Deus me dava um tema que é muito conhecido de todos nós, que se chama, que nos traz a seguinte expressão: o milagre. Você pode repetir comigo? O milagre. E eu comecei a ver que Aurélio vai dizer que milagre é um feito ou acontecimento extraordinário, não explicável pelas leis da natureza, acontecimento admirável, espantoso. Milagre também é um fato, um acontecimento fora do comum, que Deus realiza o seu poder, o seu amor e a sua mensagem através da sua mensagem. E o interessante é que no Antigo Testamento está registrado 67 milagres. E no Novo Testamento está registrado 36 milagres. Escute, Deus estava, como falei, no controle de todas as coisas. E Deus estava preparando um grande momento para aquela mulher. E os evangelistas, como falei, eles vão relatar a história daquela mulher. Só que Lucas, ele detalha melhor, na minha concepção. Lucas, ele detalha melhor. E Lucas vai dizer que quando aquela mulher, ela viu aquela multidão, quando ela se depara, porque acredito eu que aquela mulher já não suportava mais, e certamente, talvez por ser natural do ser humano, ela talvez teve alguns pensamentos contrários em desistir, mas ela não desistiu, ela continuou no seu objetivo, porque o crente ele tem que ter objetivo, diga amém. Se nós não tivermos objetivos, certamente nós seremos frustrados. E o crente não só tem que ter objetivo, mas ele tem que ter sonhos. Porque quando nós sonhamos, temos a certeza de algo que vai acontecer através do invisível. Deus vai trazer a realidade. Porque Deus fez o mundo quando não existia nada, a Bíblia diz que a terra era vazia e sem forma. E Deus, pelo seu poder, começou a trazer existência aquilo que não existe. Você está entendendo? Deus está no controle da tua vida, das tuas finanças. Deus está no controle da tua saúde. Deus está no controle da tua família. Quando nós acreditamos nisso, temos uma resposta da parte de Deus. Ainda que passemos pelas dificuldades, que é natural que passemos por muitas dificuldades, mas isso não pode impedir de nós buscarmos a presença do Senhor. Não podemos desistir, porque essa mulher, ela mostra, de certa forma, uma perseverança. Ela poderia ter parado no meio do caminho, mas me permita conjecturar, eu acredito que ela deve ter ouvido alguém falar de Jesus e de que Jesus era capaz de o que Jesus era capaz de fazer. Certamente ela tinha ouvido alguém falar desse Jesus que nós estamos contemplando a sua presença nessa noite aqui. E o interessante é que nós não estamos vendo Jesus, mas nós estamos sentindo Ele aqui. Quem está sentindo Jesus? O crente, ele é privilegiado. Então, é importante, eu aprendo muito com essa mulher, porque ela me mostra uma perseverança fora do comum, e ela não desiste de buscar uma melhora para a sua vida. Em primeiro momento, ela usou o seu recurso, o seu dinheiro, mas ela não teve uma resposta. Mas quando ela usa a fé, ela automaticamente cresce, automaticamente ela percebe que isso o levaria a estar mais próximo do seu objetivo. Ela queria chegar até Jesus, e existiam algumas restrições, como eu já falei,
ela não poderia chegar ao Senhor, porque pelos homens ela iria ser humilhada, e alguém certamente iria olhar para ela e dizer assim: mas você não pode chegar até, você não era nem para estar aqui próximo de nós, você não era nem para estar aqui, você era para estar distante dessa aglomeração, porque tudo aquilo que você toca se torna impuro. Então, pela lei do livro de Levítico, nós iremos nos tornar também impuro. Mas aquela mulher, ela percebe que a multidão está aglomerando ao redor do Senhor Jesus. E Lucas vai dizer que aquela mulher, ela rompe a multidão. Ela não fez nenhum movimento de gritar, de empurrar ninguém. Ela apenas queria chegar até Jesus. E para chegar até Jesus, ela tinha que se lançar, porque fé é isso, é se lançar nas mãos do Senhor. E ela teria que se lançar, ela teria que enfrentar uma realidade. E aquela realidade era dura, fraca, anêmica, abaixo dos 40 quilos. Mas ela vai, rompe a multidão e ela toca na orla ou no vestido do Senhor Jesus. E quando ela toca, meu irmão, acontece algo extraordinário. Quando ela toca, houve-se uma conversa naquele momento. Jesus, ele percebe esse toque e ele fala aos discípulos que alguém tinha ali tocado, que alguém tinha tirado dele poder. E a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela na hora que ela toca, ela ficou curada. A fé dela agiu no momento de incerteza, a fé dela agiu no momento de crise, a fé dela agiu no momento mais difícil da sua vida. Era como um grão de mostarda, mas ele se manifestou. E o Senhor mostrou naquele momento a todas aquelas pessoas, porque na conversa que houve entre ele e os discípulos, ele disse: alguém me tocou, alguém me tocou. Os três evangelistas vão mostrar isso: alguém me tocou. E Pedro, por sua vez, viu que era óbvio que alguém tivesse tocado nele, porque era uma multidão que lhe apertava, que estava querendo algo da parte do Senhor. Estavam querendo uma resposta. É como nós aqui nessa noite. Viemos para o culto para escutarmos Deus falar. Viemos para o culto para ouvirmos uma resposta do Senhor. E o Senhor, através da sua palavra, está dizendo para mim e para você que o milagre é um fato, é um acontecimento fora do comum, onde Deus, através da sua palavra, Ele mostra o seu poder. Essa noite o Senhor está dizendo assim: através da minha palavra, você é mais do que vencedor. Através da minha palavra, você tem resposta da minha parte. Através da minha palavra, nada pode tirar você da minha presença, porque é a palavra do Senhor que sustenta a mim e a você. É a palavra do Senhor que nos dá força, que nos dá ânimo, que nos dá alegria ao nosso coração, à nossa alma e ao nosso espírito. Se não fosse a palavra do Senhor, certamente nós não estaríamos aqui nessa noite. Mas é através dessa palavra que Deus tem se feito presente na nossa vida. E o interessante é que em todos esses 3 evangelhos, sempre no final do versículo, o Senhor vai dizer: filha, a tua fé te curou, ou salvou. Veja que coisa interessante. Filha, a tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Irmão, Deus, pela sua onisciência, sabia que a fé daquela mulher, naquele momento, foi lançada aos seus pés, foi lançada na sua presença. O pastor Eli Gabi, que é um dos meus professores, ele disse que um dia estava
se alimentando, não lembro se foi à tarde ou foi à noite, e o seu filho pulando no sofá, aquelas crianças que é bem quietinha, e começou a pular, e de repente ele na mesa comendo, tranquilo, e aquele menino correu e saltou assim no ar. E ele disse que soltou o prato e segurou o menino, e olhou para o menino assim, e disse assim: meu filho, não faça isso não, que você vai se machucar. Aí o menino olhou para ele e disse assim: mas eu sabia que o Senhor iria me segurar. Fé é isso, é se lançar, é deixar realmente tudo na mão do Senhor, daquilo que você tem no seu coração, naquilo que você está desejando, naquilo que você está passando. Se você lançar nos pés do Senhor, se você buscar ao Senhor, se você começar a fazer menção do nome do Senhor na sua vida, certamente o Senhor terá uma resposta para você. Certamente o Senhor irá diante de você e o nome dele será glorificado. E é isso que Deus proporcionou para a vida daquela senhora. Porque como é que a fé age? Abra sua Bíblia aí, no livro de Hebreus, escritor dos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Quem achou, pode ler por gentileza. Capítulo 11, versículo 1 do livro de Hebreus. Glória a Deus. Veja que coisa interessante. É a certeza daquilo que nós esperamos e a convicção daquilo que nós não estamos vendo. Essa mulher, realmente, ela passou por várias situações, mas ela demonstrou uma fé, algo impressionante. Ela acreditava que se ela rompesse a multidão, porque fé também está na confiança, no poder de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 ainda, ou seja, ela sabia que quem estava ali ministrando em meio àquela multidão era o Filho de Deus, e que ele tinha poder, e ela usa a sua fé. Ela já não tinha mais a quem recorrer, e ela recorre ao Filho de Deus. É isso que nós temos que fazer, recorrer a Jesus, o Filho de Deus, com fé, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Eu não estou falando aqui de riqueza, não estou falando aqui de bem material, eu estou falando de coisas que está relacionado ao espiritual. Porque se nós não nos prepararmos primeiro, se nós não nos revestirmos da armadura de Deus, fica difícil para nós vencermos as coisas espirituais, porque a Bíblia vai dizer que nós lutamos contra a potestade e os principados. Nós não conseguimos ver com a ótica humana, a olho nu, mas nós sabemos que existe algo que é direcionado pelo adversário da nossa alma, que tenta inúmeras vezes destruir, tirar aquilo que Deus proporcionou para nós. Desde o princípio, Deus nos fez uma promessa. Glória a Deus, e nos deu uma autoridade de dominarmos sobre todas as coisas, mas é preciso ter fé, é preciso acreditar, ter confiança no poder de Deus, porque é o poder de Deus que vai se manifestar através da nossa fé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então acredite que Deus pode mudar toda a história da nossa vida, e pode mudar a história da nossa nação, e pode fazer ainda prodígios, maravilhas e milagres. A fé também age, a fé percebe, o desígnio de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Desígnio significa vontade ou intenção. A fé percebe a vontade e a intenção de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3, se você puder ler, nós já vamos concluir, porque a hora já está chegada. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz assim, pode ler. Pela fé entendemos que os mundos
Glória a Deus. A minha versão diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Louvado seja o nome de Jesus. Então nós temos que acreditar no Senhor e saber que Ele criou todo o universo. Os planetas, as galáxias, as vias lácteas, tudo está sob o controle do Senhor. É Deus que está no controle de tudo. A fé também age segundo as promessas de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 8 ao 22. Mas como é muito longo, nós iremos ler o versículo 8, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 8 do capítulo 11 de Hebreus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Abraão sai da sua casa e ele percebe que era uma promessa grande e que Deus, quem estava falando com ele era Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Faça o sinal. Então não se desespere. Você não saiu de alguma terra por um acaso. Você saiu e foi Deus que, pela sua vontade, pela sua intenção, lhe trouxe a uma terra que é a terra da promessa. É a terra que Ele te prometeu. Então tudo aquilo que Deus nos prometeu, certamente Ele vai cumprir, para a glória do nome dEle. E quando lançamos, como eu disse, a nossa fé sobre o Senhor, alguma coisa acontece. Porque como é que a fé age? A fé considera Cristo sobre tudo, glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor: por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Nós estamos vendo Jesus aqui, mas nós sentimos Jesus aqui. E a minha fé que me faz entender, glória a Deus, e o Espírito de Deus que habita em nós, nos dá essa convicção de entendermos que nós não estamos vendo Jesus, mas pela fé sentimos Jesus. Não estamos vendo Jesus, mas pela fé sabemos que Jesus está no controle de tudo. Não estamos vendo Jesus, mas pela fé sabemos que Jesus é que comanda os nossos órgãos, os membros do nosso corpo. É como eu sempre digo, eu não estou desfazendo do Covid, eu não estou dizendo que o vírus não existe, eu não estou mandando que nós não venha nos prevenirmos, mas nós temos anticorpos, que foi o Senhor que criou, e Ele está no controle dos meus órgãos, dos órgãos do teu corpo. Obviamente que eu não vou passar na frente do Senhor fazendo coisas absurdas, mas tudo está no controle do Senhor. 12 anos de desespero, 12 anos de sofrimento, mas quando ela chegou à presença do Senhor, ela se lançou aos pés do Senhor. Era como se ela me permita, era como se ela estivesse dizendo: essa é a minha oportunidade e eu não vou perder. Essa é a minha oportunidade e eu não vou deixar passar. Sabe o que é que o Senhor está mostrando? Que nós tivermos uma oportunidade única, irmãos.
foi de aceitar o Senhor como nosso Salvador. O Senhor nos resgatou do monturo, do lamaçal do pecado. E Ele disse: a partir de hoje, você me aceitou e eu te faço uma promessa. Porque não foi você que me escolheu, foi eu que lhe escolhi. E eu vou te fazer uma promessa. Que promessa, Senhor? Eu vou ser milionário? Não estou falando isso. Eu vou ter um carro do ano? Não estou falando isso. Tudo isso não é pecado. Mas eu te fiz uma promessa. E que promessa é essa, Senhor? A promessa que eu te faço é única. Que promessa é essa? Eu irei morrer. Escute. Mas eu irei ressurgir ao terceiro dia. Eu irei ao Pai. Mas não se turbe o vosso coração, porque eu irei, mas eu voltarei um dia. E eu vou buscar vocês, porque aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Veja que promessa gloriosa. Essa promessa só quem tem é os crentes, porque a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais, mas nós pela fé entendemos que o Espírito de Deus habita em nós, e que estamos sempre rompendo as multidões que muitas vezes está relacionado às lutas, ao desprezo, aquilo que desagrada a Deus, e nós estamos indo contra a mão, mas acreditando que mesmo que alguém não acredite em nós, nós não deixamos de confiar e de acreditar em Deus e saber que Ele continua sendo o Salvador do mundo. Você está servindo ao Filho de Deus, ao Rei de Israel. Use a sua fé e continue perseverando. Use a sua fé e continue firme. Use a sua fé, porque aquilo que Deus prometeu, certamente Ele vai cumprir. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, porque até hoje o Senhor não tem me deixado só. Ele tem me ajudado. Mesmo nas dificuldades, o Senhor tem me ajudado. E como é bom lançar tudo aquilo que nós temos sobre o Senhor. Porque muitas vezes nós focamos só nas coisas materiais. Sim ou não? É verdade. Natural do ser humano. Mas quando passamos a focar nas coisas espirituais, Deus, Ele prepara o material. Deus está preparando uma grande obra, um grande milagre para a nossa vida. Mas observe o sofrimento da mulher, para poder o Senhor dizer isso a ela: a tua fé te curou ou te salvou. Não foi fácil, não vai ser fácil. Evangelho não é fácil, evangelho nunca será fácil. Ser crente é difícil, ser crente lavado e remido pelo sangue de Jesus não é fácil, é difícil. Mas tem uma coisa: quando você canta, Jesus deixa sinal. Quando você prega, ainda que você não seja um pregador de nome, ainda que você não seja um pregador que tem uma agenda lotada, mas o importante é você saber que tudo que você tem no coração, que está voltado para Deus, e quando você faz isso, colocando Deus como único, como centro da sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado na vida de muitas pessoas. E você vai ver Deus cumprindo aquilo que Deus te prometeu. Amém? Então saia daqui hoje com a sua fé, firme, acreditando que Deus, Ele não mudou e que Ele continua mesmo. Amém? Que Deus continue abençoando. Os irmãos continuem orando pela minha avó Irene, para ela recuperar a memória, porque ela está, como falei, esquecendo das coisas, mas eu creio que Deus vai completar a obra na vida dela, em nome de Jesus. Ela é crente do campo do Recife, e eu creio que o Senhor vai fazer um milagre na vida dela, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.